Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Eu sou Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças individuais e capacidades motoras. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, para a gente considerar, né, a performance e a aprendizagem, nós temos que levar em consideração a idade da pessoa, o sexo dela, a raça também é importante e questões culturais da pessoa, tá? Então, por exemplo, determinada cultura, ela vai priorizar uma determinada habilidade motora em detrimento de outra, e eu tenho que levar isso em consideração. Primeiro, vamos conceituar aqui, né, o que seriam essas diferenças individuais. Então, as pessoas, elas possuem diferenças, essas diferenças são tanto do tamanho, forma corporal, também apresentam, né, diferentes idades, grupos sociais, sexos e culturas. Além disso, né, as pessoas têm temperamentos, influências sociais e tipos de experiências de vida diferentes e possuem outras potencialidades que podem influenciar aí a qualidade de sua performance motora. Então, eu tenho que levar em consideração todas essas diferenças que as pessoas possuem. E aí vem a questão, né? O que é as potencialidades que eu mencionei anteriormente? Essas potencialidades são as características dos indivíduos que estão sujeitos à mudança como um resultado aí da prática e que vão representar o potencial dessa pessoa para exceder, né, na performance de uma tarefa. E aí surgem algumas perguntas, né? Por exemplo, por que algumas pessoas elas realizam certas atividades melhor do que outras? As pessoas, por exemplo, elas são nascidas com aptidões essenciais ou elas desenvolvem com a prática? Outro questionamento que a gente pode fazer, além disso, essas aptidões das pessoas, será que elas podem ser medidas ou avaliadas? E se os profissionais, né, de educação física, eles soubessem alguma coisa sobre as aptidões dos indivíduos, isso pode auxiliar eles a oferecer um melhor auxílio lá na instrução, enquanto estiverem ensinando, treinando uma equipe, outras situações de performance humana. Então, tudo isso são perguntas que a gente faz e que a gente vai conversar um pouquinho aqui no decorrer da aula de hoje. Então, aqui eu trago uma tabela para vocês explicativa, né? Então, nós temos aqui, ó, as capacidades da pessoa. Então, por exemplo, se ela possui destreza de dedos, força física, força de tronco, seriam essas capacidades. E o que seriam aí atitudes, né? Então, tem pessoas que elas são mais abertas, mais receptivas, outras mais fechadas, ou aí neutras, né, para novas experiências. Eu tenho que considerar também o tipo corporal dessa pessoa. Então, a pessoa ela é mais alta, mais baixa, ela é magra, musculosa. A questão cultural também é muito importante, então a etnia da pessoa, a religião, o status socioeconômico, são todos fatores que podem aí afetar a performance e a habilidade de uma pessoa. Questão emocional, então, é medo, alegria, tédio, entusiasmo, também tem que se levar em consideração. Também tem que levar em consideração, né, nível de aptidão física da pessoa, então é mais baixo nível, moderado, alto, isso vai interferir no meu ensino. Os estilos de aprendizagem, tem pessoas que elas são mais visuais, outras são mais verbais, outras são mais sinestésicas, então precisa do toque para aprender. Também nível de maturacional do indivíduo. Então, será que o indivíduo ele está no nível maturacional para aprender aquela determinada habilidade que eu estou ensinando? Fator motivacional, então, será que a pessoa está motivada para aprender aquela habilidade?
experiências sociais anteriores, então atividades em grupos, atividades individuais e experiências prévias, né, de movimento, por exemplo. Já participou de alguma atividade recreativa, competitiva, tudo isso eu tenho que levar em consideração. E aí, nós temos abordagem de pesquisas relacionadas à psicologia e ao comportamento motor, né? Então, pesquisas diferentes de diferenças individuais, elas examinam as diferenças nas capacidades comportamentais aí das pessoas. Então, nós temos a abordagem experimental, ela se concentra aí nos princípios comuns a todas as pessoas. Então, o que tem em comum em todas as pessoas? E a abordagem diferencial vai se concentrar mais nos fatores que vão diferenciar uma pessoa e outra. Então, quais esses fatores que diferenciam dois alunos, por exemplo, que você tem? Então, as pesquisas sobre as diferenças individuais, elas se preocupam com o problema de identificar as capacidades, né, que vai contribuir para as diferenças na performance habilidosa das pessoas e o desafio aí de estimar ou predizer aí o nível de habilidade futura ou potencial de uma pessoa em um esporte específico, ocupação ou tarefa diária aí baseada em suas capacidades. Então, eu tenho que tentar identificar, né, essas capacidades que vão diferenciar uma pessoa e outra. É importante considerar, né, que as diferenças individuais, elas são definidas como diferenças estáveis e duradouras entre as pessoas, que contribuem aí para as diferenças na performance da tarefa. Então, por exemplo, se uma pessoa ela acerta a cesta no basquete e uma segunda pessoa ela erra a mesma cesta, isso aí não significa necessariamente que as capacidades da primeira pessoa são superiores às da segunda. Porém, se a primeira pessoa consistentemente se sobrepõe à performance da segunda sobre uma variedade de circunstâncias, aí sim a gente pode dizer com mais confiança que há diferenças individuais aí nas capacidades das duas pessoas. Então, aí surge a pergunta, né? O que torna as pessoas bem-sucedidas aí em algumas tarefas e outras não, né? Esse é um fato bem estabelecido que, com a prática suficiente de uma tarefa qualquer, aumenta o seu nível de habilidade. Então, a gente sabe, né, que com a prática as pessoas conseguem melhorar esse nível de habilidade. Porém, além desse nível, os melhores executantes, eles parecem, então, possuir a combinação correta e atributos que necessitam para atingir altos níveis de habilidade. Então, associado à prática, esse indivíduo habilidoso, ele tem outras capacidades aí que juntas vão formar aquele atleta de alto nível. Então, aí a gente entra nessa questão, capacidades e potencialidade. Os cientistas aí que estudam as diferenças individuais na performance humana, eles, via de regra, né, usam a noção de capacidades. E o que é essas capacidades, afinal, né? Elas são definidas aí como traços inatos que são relativamente permanente e estável do indivíduo e que vai embasar ou dar suporte a vários tipos de atividades ou habilidades, tá? E na sua maior parte elas são consideradas geneticamente determinadas e essencialmente não modificadas pela prática ou pela experiência. Então, são traços próprios da pessoa, inato dela, que foram geneticamente determinados. Isso que seriam, né, as capacidades. Então, parece haver muitos tipos de capacidades distribuídos no sistema perceptivo motor humano, né? Como acuidade visual, e visão de cor, configuração corporal, por exemplo, altura, estrutura corporal, a capacidade numérica também, velocidade de reação, destreza manual e sensibilidade sinestésica ali daquela pessoa também é um fator. Então, nós temos que considerar, né, essas diferentes capacidades dentro da mesma pessoa. Então, se ela tem aí essa capacidade numéricas,
essa destreza manual. Então, eu tenho que considerar todos esses fatores, tá? Só corrigindo aqui, numérica. Então, as capacidades, elas vão dar suporte aí às ações de percepção e tomada de decisão da pessoa. Além disso, né, ela vai embasar a organização e o planejamento de movimentos e vai contribuir aí para a produção real do movimento e para a avaliação aí do feedback. Então, é para a gente ver, né, que a capacidade, ela vai dar suporte a diferentes aspectos aí de uma habilidade. Então, vamos lá. Capacidade versus, né, habilidade. Então, na maioria das vezes, as capacidades, elas são, então, geneticamente determinada e amplamente não modificada por prática ou experiência, tá? E aí a gente tem que pensar, né? Todos os indivíduos, eles possuem aí todas as capacidades, mas que as pessoas, elas vão diferir no que diz respeito à força dessas várias capacidades, tá? Um exemplo aí, né? Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter a sensibilidade sinestésica muito pobre, mas uma boa acuidade visual, enquanto uma outra pessoa pode ter baixo nível de coordenação, olho, mão, mas alto nível de equilíbrio estático. E uma importante implicação prática dessa relação, né, entre a capacidade e a performance é que se a pessoa possui altos níveis das capacidades que são importantes para a performance de uma tarefa específica, aquele indivíduo deverá ser capaz de executar a tarefa em um nível mais alto do que uma pessoa que possui baixos níveis dessas importantes capacidades para aquela tarefa, tá? E aí, lembrando, né, que as habilidades, então, elas são, na verdade, são potencialidades que são desenvolvidas como resultado de prática. Então, só para a gente diferir aí. Capacidade está mais relacionado, né, com geneticamente e habilidade é desenvolvido com a prática. Então, as pessoas, elas possuem, né, altos níveis de subconjuntos de capacidades importantes para uma tarefa específica e se ela vai gastar muitas horas praticando a tarefa, normalmente ela vai atingir mais altos níveis de performance. Então, somando a capacidade com a prática, né, eu posso ter uma performance melhorada. E o nível aí de habilidades que o indivíduo consegue definitivamente alcançar vai depender aí das capacidades que trazem consigo para a situação da tarefa e a quantidade e qualidade das suas experiências aí práticas. Então, as capacidades, né? As capacidades são traços herdados, são estáveis e permanentes, são poucas em números e vão embasar a performance de muitas habilidades. Por sua vez, né, as habilidades, elas são desenvolvidas com a prática, são modificáveis com a prática, são muitas em números e vai depender aí dos diferentes subconjuntos de capacidades diferentes, tá? Então, para a gente diferir aí capacidade de habilidade. Capacidades, né, como fatores limitantes da performance. Então, os profissionais do movimento, da educação física, eles precisam se lembrar de que as capacidades das pessoas vai influenciar o seu nível de habilidade, que eles vão ser capazes de atingir. Então, o nível de capacidade de uma pessoa vai limitar o seu nível definitivo de proficiência em performance. Porém, o que a gente tem que entender é que fazer julgamentos finais sobre o potencial de uma pessoa para alcançar um nível de habilidade com base na observação da performance do indivíduo durante os estágios iniciais de prática constitui um erro, né? Porque naquele estágio inicial de aprendizagem a pessoa ela tem, na verdade, muitos erros ainda na performance, então não dá para mim fazer uma avaliação logo nesse estágio. Então, como deveriam aí os profissionais do movimento interpretar, né, conceitualmente a noção de capacidades, né? Então, nós temos uma noção aqui, capacidade global única, que acreditava-se, né, que uma capacidade global e única era a base aí para toda performance habilidosa. Aí surgiu, né, a hipótese da especificidade,
que esse autor aqui ele propôs, né, que os comportamentos de movimento eles não são baseados em uma capacidade global única, mas em um número grande de capacidades específicas, tais como tais capacidades, né, elas vão ser independentes umas das outras, então vai ter um número grande de capacidades. E grupos de capacidade, né? Então, alguns achados aí eles sugerem que existem algumas capacidades comuns que vão embasar a performance de diferentes tarefas. Então, em diferentes tarefas eu vou usar as mesmas capacidades. Então, por exemplo, aqui eu trago para vocês um quadro, né, retirado do Schmidt, e aí mostra, né, capacidades perceptivo-motoras, então coordenação multimembros, precisão de controle, orientação da resposta, tempo de reação, controle de velocidade, destreza manual, destreza de dedos, estabilidade de braço e mão, velocidade de punho e dedo, pontaria. Então, seriam, né, essas capacidades perceptivos motoras. Só para a gente entender aqui, né, por exemplo, tempo de reação, que a gente já viu na disciplina, é aquela capacidade de reagir rapidamente, né? Ela é importante em tarefas nas quais há um único estímulo e uma única resposta, e nas quais a velocidade de reação ela é crítica, como no tempo de reação simples, né? Um exemplo aí que ele coloca é a saída em velocidade em um tiro de 100 metros, por exemplo. E aí vem as capacidades de proficiência física, né? Força explosiva, força estática, força dinâmica, força de tronco, flexibilidade de extensão, flexibilidade dinâmica, equilíbrio corporal amplo, equilíbrio, né, com dicas visuais, velocidade de movimento de membro, coordenação corporal ampla, resistência. E então essas seriam diferentes capacidades de proficiência física. Então, aqui, por exemplo, né, força explosiva, que é a capacidade para você despender o máximo de energia em uma ação explosiva única. Ela é vantajosa em atividades que exigem de uma pessoa, né, projetar o seu corpo ou projetar algum objeto mais alto ou mais longe possível. E é também importante para mobilizar forças contra o solo. Então, aqui um exemplo que ele traz, né, de tarefas que requerem alto nível de força explosiva, que é o arremesso de peso, de dardo, salto em distância, salto em altura e as corridas de 100 metros no atletismo. Então, continuando aqui, né, essas capacidades de proficiência física. Então, velocidade de movimento, sincronização motora, sincronização perceptiva e controle de força, né? Então, um exemplo aqui, sincronização motora. Os autores trazem, né, capacidade de desempenhar tarefas nas quais os movimentos precisam ser precisamente sincronizados é importante, como exemplos, né, incluem a maioria das habilidades esportivas abertas, dirigir um automóvel, pisar no degrau de uma escada rolante, tocar bateria em uma banda. Então, esses processos que envolvem a sincronização. Então, gente, uma capacidade de sincronização geral, ela pode não existir para todas as tarefas de sincronização. Então, a capacidade de sincronização, ela pode ser específica para uma tarefa em questão, e diferentes tipos de sincronização existem, né, para diferentes tipos de tarefas. Então, a maioria dos estudos, eles argumentam contra uma versão restrita da hipótese aí de especificidade das capacidades motoras e um forte modelo aí de um processo de sincronização comum central para a produção aí do movimento. Então, eu pergunto, né, o que deveriam os profissionais do movimento lembrar sobre as capacidades das pessoas, né? Então, esperar que os indivíduos eles tragam consigo aí diferentes padrões de capacidade para a situação da performance e aprendizado. Devem dar também conta que o padrão de capacidade de qualquer indivíduo vai facilitar aí a performance daquela pessoa em alguma tarefa mais do que em outras. E lembrar aí que o padrão de capacidade de cada pessoa é somente um dos fatores que vai contribuir para a performance global daquele indivíduo. Então, por exemplo,
um professor de tênis, né, que ele está auxiliando dois indivíduos, ele pode observar que um faz contatos mais consistentes com a bola e o outro cobre a quadra melhor, tá? O primeiro aí, né, que faz contatos mais consistentes com a bola, ele pode incluir velocidade de movimento de membro, tempo de reação, sincronização perceptiva, sincronização motor e controle da força. E o segundo, que cobre melhor a quadra, o padrão de capacidade pode incluir, né, o tempo de reação, orientação de resposta, velocidade de membros e força explosiva, tá? Então, para mim, eu tenho que considerar, né, que os indivíduos, eles vêm com essas diferentes capacidades e isso vai interferir aí na performance e aprendizado dele. Então, se o profissional, né, ele consegue avaliar os padrões de capacidades do indivíduo, poderá julgar, então, quais atividades são mais adequadas para as capacidades das pessoas e quais não são, né? Então, o profissional, ele tem que adequar a sua ajuda mais apropriadamente às necessidades do indivíduo, os quais significa, então, ele criar experiências de prática que desafiam as pessoas a trabalharem aqueles aspectos da performance para os quais as suas capacidades não são tão apropriadas. E as capacidades, né, das pessoas são uma parte aí, então, importante de suas performances, mas os profissionais, né, eles precisam lembrar de que as capacidades, elas não constituem a única parte. Então, outros fatores podem influenciar como os indivíduos desempenham, incluindo o tipo e quantidade de suas experiências prévias de movimento, configuração corporal e uma variedade de características pessoais aí da pessoa. Então, essa foi a referência utilizada aqui para montar essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e qualquer dúvida pode mandar um e-mail e nos vemos na próxima. Muito obrigada!